Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou a Haura Hassan Gharib, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live pelo Centro Islâmico no Brasil. Hoje é sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Estamos no mês do nascimento do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele e sua purificada família, e sobre todos os profetas e mensageiros de Deus. E para celebrar esta ocasião, organizamos programas especiais para vocês, telespectadores e ouvintes do canal da Ressala. Iremos debater e dialogar com lideranças religiosas sobre assuntos muito relevantes para a nossa vida social. No programa de hoje, iremos abordar um tema muito presente em nosso cotidiano, que é o apoio ao oprimido. E para falar sobre esse assunto, temos a grande satisfação e alegria de receber o nosso querido convidado e amigo, o cônego José Bison, ele que é professor, teólogo e diretor da Casa da Reconciliação, uma entidade ligada à Arquidiocese de São Paulo, e que promove o respeito e o diálogo entre as religiões, e é ponto de referência para o ecumenismo e o diálogo interreligioso na cidade. Seja muito bem-vindo, padre, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde a você, Boa tarde. às pessoas que nos acompanham nesta nossa roda de conversas para falar sobre os oprimidos. Encontramos na Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, encontramos no Alcorão, encontramos também hoje, nos nossos dias. Então, nós Sim. vamos refletir essa roda de conversa para ver quem são hoje os oprimidos mais próximos de nós, né? Nessa data tão cara, tão importante para vocês, que é do nascimento, é isso, né? Isso, Do nascimento do profeta, profeta Muhammad. nascimento do profeta Mohammed. E obrigado pelo convite e obrigado por estarmos dialogando, católicos e muçulmanos. Certo, perfeitamente. É um prazer recebê-lo, padre. Bom, a editora islâmica A Ressala lançou um livro sobre a biografia do profeta do Islã, de autoria do grande sábio Seyyed Sharif Seyyed, que fala desde a vida do mensageiro de Deus até o seu governo e algumas das principais passagens de sua vida. É um livro completo, recomendado a todos aqueles que têm interesse em conhecer a vida do profeta Muhammad e que, inclusive, o nosso querido convidado recebeu um exemplar desse livro e poderá nos falar mais adiante a respeito de sua leitura e opinião sobre esta grande obra. Em um dos capítulos do livro se fala a respeito de uma aliança feita durante a juventude do profeta Muhammad, que é conhecida como a Liga dos Virtuosos. O objetivo dessa liga, criada por Muhammad e alguns de seus amigos, era defender e apoiar os oprimidos perante as injustiças e opressões que sofriam. Na época, os pobres e mais fracos sofreram muito e eram usurpados pelos ricos e mais fortes. E como não havia lei nem Estado, não havia também ninguém para os defender e apoiar. Então, essa liga defendia justamente a classe mais esquecida da sociedade, que não tinha ninguém a quem recorrer para garantir os seus direitos. Na época, Muhammad ainda não havia recebido a revelação da mensagem de Deus, mas ele sentiu o dever e a responsabilidade de fazer algo para defender a verdade e os mais fracos perante as injustiças da época. Depois de receber a revelação de Deus, o profeta Muhammad falava sempre para as pessoas sobre a história dessa liga, cujo ele participou quando era jovem. O propósito disso era despertar a consciência das pessoas e o senso de responsabilidade para a união perante a injustiça e a opressão. A sociedade deve entender o quanto é importante que todos cooperem pelo bem em todos os lugares sempre, especialmente quando seus direitos são usurpados e tomados. Além das pessoas, o próprio Estado e as instituições devem sempre estar ao lado dos oprimidos e defender seus direitos e não ficar do lado dos ricos
e mais fortes. Padre, hoje em dia vivemos inúmeras injustiças em nossa sociedade e não precisamos de pesquisar muito para perceber isso. Muitas vezes o oprimido não tem ninguém a quem recorrer, e a cada dia que passa, ele é mais sugado pelo mais forte. Minha pergunta para o senhor é: o que podemos fazer para minimizar essa dor que o oprimido vive no seu dia a dia? Qual o nosso dever perante uma situação de injustiça? O que a fé e a religião orientam o homem a fazer em situações como essa? Por favor, padre. Estamos vivendo um tempo bastante difícil hoje. Se foi difícil na época do profeta Mohammed, se foi difícil no tempo de Jesus Cristo, se foi difícil no tempo de Moisés, de Abraão, Adão, hoje também nós vivemos as dificuldades. E com a crise sanitária, com a pandemia da Covid-19, veio à tona várias situações de pessoas que estão sendo oprimidas hoje. A falta de emprego, hoje, 14 milhões ou mais desempregados, é viver sobre a opressão do capitalismo. Viver numa situação abaixo do nível da pobreza, hoje, e ainda com todas as consequências que a pandemia nos traz, a violência, a discriminação racial, o feminicídio e tantos outros que vamos conversar sobre isso ainda hoje, são situações de pessoas escravas de um regime neoliberal capitalista que escraviza a pessoa. Milhões de desempregados, milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Que opressão maior que essa? É só nós andarmos pelas ruas da cidade de São Paulo, a gente vai ver isso claramente. Se nós andarmos ali na Praça da Sé, Largo São Francisco, ali naquela região, sob o viaduto que nós chamamos o Minhocão, se nós olharmos a Cracolândia, tem vários pontos da cidade de São Paulo, não precisa de ir muito longe. Nós vamos percebendo como pessoas hoje, no século XXI, com toda a tecnologia, estão sendo oprimidas pela falta de moradia, pela falta de alimentação, pela falta de saúde, pela falta de trabalho. É uma opressão que eles estão vivendo hoje, que não é diferente da opressão que viveram pessoas na época de Jesus Cristo, na época do profeta Mohammed, na época do nosso patriarca Abraão. Então a gente vai percebendo. E estamos percebendo também sinais de esperanças, sinais de solidariedade, gestos concretos com essas pessoas, grupos, entidades de diferentes confissões religiosas, estendendo a mão, com um cobertor, com uma marmitex, com uma garrafa d'água, com ajuda humanitária, ajuda solidária, nós vamos percebendo que a solidariedade, a partilha e o nosso olhar para outra pessoa como semelhante, como irmãos nossos, a gente vai começando a perceber que também a solidariedade é um bálsamo, é um remédio. Claro que não é a solução, mas ajuda no momento. Mas precisamos de pensar, enquanto religiosos, muçulmanos, cristãos, judeus,
budistas, afrodescendentes, enquanto pessoas de fé. O que nós podemos fazer hoje para os nossos irmãos e irmãs que estão abaixo da linha da pobreza, sofrendo a violência e as consequências da crise econômica, política e sanitária? Então, são pequenos gestos, mas precisamos de fazer ainda mais. Vocês, melhor que eu, sabem o trabalho que a comunidade muçulmana faz em prol da dignidade e da promoção da vida humana. Então, nós vamos assim, trabalhando, percebendo aquelas pessoas que estão hoje vivendo a opressão. Sim, padre. Inclusive, há duas belíssimas referências na Bíblia Sagrada que dizem o seguinte. É a primeira no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a segunda referência no Salmos, capítulo 12, versículo 5. Por causa da opressão sobre os pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei agora. Esses dois textos nos revelam que Deus sabe que nós suspiramos por algo e que Ele pode nos salvar de qualquer tipo de opressão, assegurando descanso para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O que você tem a falar sobre essas duas referências, padre? São duas referências excelentes. Mateus 11, 28. Eu ouvi aquelas pessoas que estavam carregando fardos pesados, como diz o texto, né? Sim. Deixa eu só encontrar aqui, achei, está aqui. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar o peso de seus fardos, e eu vos darei descanso. É o texto bíblico que você acabou de mencionar? Sim, exatamente. Mateus 11, 28. Nós vamos encontrar nesta palavra de Jesus, né, que fala em nome de Deus Pai, porque Ele é Deus também para nós cristãos católicos. É nele que nós encontramos o alívio das dores, dos sofrimentos. É Ele quem alivia os nossos fardos. Nós vamos encontrar também no livro do Deuteronômio: eu ouvi o clamor do meu povo, pessoal cansado de caminhada em busca da terra prometida, e o povo que clamava por justiça. Se nós pegarmos vários profetas do Antigo Testamento, outros textos bíblicos de outros livros, ou também do Novo Testamento, e ali o texto vai dizer claramente quem são os oprimidos daquela época: os órfãos e as viúvas, que os profetas não permitiam que eles, órfãos e viúvas, fossem explorados pelos mais ricos, pelos donos do poder. E hoje a gente vê crianças nas ruas do Brasil. A gente vê mulheres com crianças nas ruas de São Paulo. A gente vê homens, jovens e senhores nas ruas de São Paulo. São como aqueles lá do Antigo Testamento. Os órfãos e as viúvas hoje. E quando em Mateus 11, 28 vai dizer: vinde a mim vós todos que estáis cansados, é um pouco aquilo que as nossas tradições religiosas fazem. Vamos ao encontro para dar um alívio, para ser bálsamo. Sim. Mas precisamos de fazer ainda mais para que essas pessoas sintam-se incluídas e amadas, respeitadas na nossa sociedade. Mas temos um governo que me parece que não dá muita importância, né? 600 mil pessoas mortas. Quantas crianças órfãs? Quantos lares, vamos dizer assim, eu não diria desfeitos, mas sofrendo com a perda de pessoas amadas e queridas por causa da pandemia.
Quantos lares destruídos, desfeitos, desencontrados por causa do desemprego? Porque o pai não tem como colocar o pão sobre a mesa. Então, nós estamos vivendo essa situação, não é? Diante de uma realidade de oprimidos, de órfãos e de viúvas, a comunidade muçulmana, a comunidade católica, a comunidade budista, a comunidade judaica, que vai buscando dar alívio, dar forças, né, para essas pessoas que estão em situação de miséria, digamos assim. Sim, e todas essas passagens nos indicam que não basta só, né, realmente ouvir e fazer vista grossa, né? A pessoa ela deve agir, deve ajudar, deve segurar na mão dos oprimidos e ajudá-los, e ficar do lado deles, né? Eu acho que essa é a grande mensagem. O padre Júlio Lancelotti, sim, que é conhecido, amado por muitos de nós, mas também detestado por muitos, né? Porque ele trabalha com a população de rua. Ele diz assim: eu não trabalho com a população, eu estou com eles. É isso que você acaba de dizer em outras palavras, né? Nós precisamos de estar ao lado destas pessoas que precisam de nós, né? E aqui, quando você mencionou o livro, né? sim. Lá no capítulo, teu nome em árabe, eu não sei ler, Abu Taleb, não é? Abu Taleb. Isso, obrigado. E desculpa por pronunciar de forma incorreta, né? Tudo bem. Temos aí um exemplo de uma pessoa que vai ao encontro de quem está sendo injuriado, perseguido e oprimido. Assim somos nós hoje também, né? Mas você estava falando, eu interrompi, perdão. Não, pode continuar o pensamento, padre. Você estava falando do padre, né, que ajuda os moradores de rua e que ele fica... Sim, ele muitas vezes ele também é perseguido, injuriado, Sim. é ameaçado. E tem uma comunidade muçulmana que Sim. está sempre com ele no café da manhã. O Sheik Rodrigo, se não me falha a memória, né? Está sempre com ele. É um gesto de duas comunidades, de duas fés que se abraçam, se abraçam para colocar a serviço de quem está precisando exatamente nesse momento, né? Como foi mencionado o padre Júlio Lancelotti, tem tantas outras instituições, pessoas que estão fazendo bem para as pessoas em situação de necessidades e também numa situação de dificuldade. E que Deus recompense a todas elas, assim, é um gesto muito, muito nobre da parte delas, ainda mais em tempos de pandemia, como você muito bem mencionou no começo da live. Exatamente. No Alcorão Sagrado também temos uma referência no capítulo 28, versículo 5, em que Deus diz o seguinte: e quisemos agraciar os subjugados na terra, designando os imames e constituindo os herdeiros, confortando e consolando assim o coração dos oprimidos. Padre, gostaria de saber a respeito do livro, a sua opinião, qual a impressão que você teve ao ler ele e se você recomendaria essa leitura. Olha, vou ser sincero com você, não tive a oportunidade de ler todo o livro, mas já li uma boa parte. Sim. Vale a pena. Eu acho que todas essas pessoas que deram testemunho em defesa da vida e da dignidade da pessoa humana, ela precisa de ser valorizada, ser reconhecida, ser resgatada, né? Assim como neste livro ele traz, né, a biografia do profeta do Islã, né? É importante a gente ver o que ele fez, como ele fez, em que circunstâncias foram feitas, né? Aquilo que eu li, eu recomendo. Vou terminar de ler e depois você vir aqui atrás onde eu estou, estou na biblioteca da Casa da Reconciliação, onde nós temos um acervo de documentos, de livros, de uma série
de documentos e livros Sim. sobre o diálogo interreligioso e o diálogo ecumênico. Portanto, depois da leitura, ao sair da minha mesa de trabalho, ele irá fazer parte também do acervo da biblioteca da Casa da Reconciliação, que já tenho aí uma quantidade de livros, dicionários, documentos, né? E assim como tem aquele outro também, o documento chamado Fratelli Tutti, foi um documento entre o Papa Francisco, né, com o imã em Abu Dhabi, né, Fratelli Tutti. Mas antes da Fratelli Tutti tem aquele encontro que foi em Abu Dhabi, Fraternidade Humana, que o Sheik, o imã e o Papa Francisco conversam, falam e nos desafiam a estudar e olharmos também para a realidade que estamos vivendo, né? Sermos irmãos, né? Se não me falha, o livro está aqui, né? Ah, não, aqui é a Laudato Si. É um outro documento também do Papa Francisco que fala sobre a natureza. Mas ele deve estar aqui, próximo aqui, em meio aos meus livros de pesquisa, de trabalho. Então, aí nós temos mais um exemplo atual, né? Sim. O imã e o Papa que se encontram em Abu Dhabi, pensando na fraternidade humana, né? Como que nós podemos humanizar, primeiro a nós, para depois ajudar a humanidade, né, a ser humanizada. É um gesto muito, muito nobre. Padre, gostaria de agradecer novamente a sua participação e estamos chegando no final da live. Se você quiser partir para as considerações finais sobre esse assunto e deixar uma mensagem para os nossos queridos telespectadores, por favor. Creio que no Alcorão, na Torá, na Bíblia, no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma frase muito bonita que está em Mateus. Eu vou procurar aqui. Sim. E ler como ela está escrita, não é? Eu já vou dizendo para você. E nós devemos de seguir aquilo que nossos profetas, o profeta Mohammed, o que Jesus Cristo, outros profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Adão, não é? Tantos outros, sim, não é? Deixaram para nós nos seus escritos e no seu testemunho, não é? E aqui está, na palavra de Deus, na Bíblia, não é? Está escrito no capítulo 7, versos 12, e creio que também deve estar no Alcorão e muitos outros livros sagrados também esta frase: tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Aqui está a regra de ouro, né? Fazer o bem para o outro, para o próximo, independente da tradição religiosa, independente da etnia, independente se é oriental, ocidental, qualquer tradição, mas nós fazermos o bem. E Jesus vai dizer no Evangelho que quando a gente der um copo de água para alguém, nós já seremos recompensados por isso. É um gesto simples. Então nós temos que aprender das pequenas coisas em vista da dignidade, da promoção da vida humana da outra pessoa. Que bela mensagem, Padre. Gostaria de agradecer novamente, então, a participação do cônego José Bison, que nos concedeu o seu tempo, e também da Maria Luísa Moreira, que nos auxiliou na parte técnica dessa live. Não esqueçam de curtir e compartilhar a live com seus familiares e amigos. Se inscrevam no canal da Ressala e ativem o sininho de notificação. E não deixem de adquirir esta grandiosa obra que é inédita e única. Muhammad, a biografia do profeta do Islã. Obrigada a todos novamente. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, Obrigada, pela padre. lembrança e um beijo no coração de quem nos acompanha nesta live e das pessoas que estão trabalhando na infraestrutura, estão aí nos bastidores, né? Então, nosso muito obrigado a você que nos apoia para a Obrigada. transmissão e a Obrigada. você É um também que prazer. está participando. Muito obrigado. Obrigada a todos novamente.